Então, doutor Augusto, Fernando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Está começando agora. Bom, bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui nessa manhã chuvosa em São Paulo. Manhã, noite, semana, não parou de chover um segundo nessa semana. Agradeço o interesse e a conexão aí de todos. Então, para darmos início a mais essa edição do Diálogos Abimed, hoje tratando de um tema muito caro ao setor, dadas as perspectivas econômicas e tecnológicas que se abrem aí à frente com o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que se arrastou durante muitos e muitos anos, muitas indas e vindas, mas para falar no detalhe e com um nível de conhecimento bastante profundo do tema, nós temos hoje dois convidados. O primeiro deles, ministro Augusto Castro. Me permito apresentá-lo, ministro diplomata de carreira desde 2003, com experiência nas áreas de promoção e política de investimentos, promoção e política comercial, relações econômicas com a China, temas financeiros e negociações comerciais. Atualmente é o coordenador-geral de negociações comerciais extra-regionais do Ministério das Relações Exteriores. Já fora do nosso país, trabalhou na delegação do Brasil junto a organizações econômicas internacionais sediadas em Paris, de 2021 a 2024. Serviu na Embaixada do Brasil em Pequim, de 2023 a 2016, e na Embaixada do Brasil em Londres, de 2009 a 2013. Possui doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Já agradeço, ministro Augusto, a sua disponibilidade. A gente sabe como é a agenda do Ministério, então muito obrigado aí pelo seu tempo. E o Dr. Beni Spivak, que é sócio-gestor da SPLO, advogado especializado no setor de saúde, com foco na proteção, regulação, contratação e compliance de direitos e interesses sanitários. É certificado em Direito da Inovação pela FGV São Paulo e Franklin Pierce Law Center, mestre em Direito da Propriedade Intelectual com ênfase em saúde pela George Washington University. É consultor jurídico no âmbito da cooperação internacional entre OMC, OMS e OMPI. É coordenador e professor do curso LEC de Compliance em Saúde e do programa de certificação associado a ela. Assim que Beni, muito obrigado aí também pelo seu tempo, pela disponibilidade em estar conosco. E sem mais apresentações no momento, abro a palavra para o ministro Augusto, para que ele nos dê aí uma perspectiva histórica e geral de onde viemos e onde estamos e quais os próximos passos. Bom dia a todos. Maravilha, bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer muito à Abimed, né, e particularmente ao seu presidente, Dr. Fernando Silveira, pelo convite. Um grande prazer participar desse evento hoje. Queria parabenizar a Abimed, né, pela iniciativa de promover esse evento hoje. Tudo leva a crer que a gente está muito próximo aí da entrada em vigor, né, do acordo Mercosul-União Europeia. E nessa fase de implementação do acordo, esse tipo de diálogo, esse tipo de interação que a gente vai ter aqui hoje é fundamental, né, para divulgar as oportunidades, né, que existem ali no acordo e tentar assegurar que o acordo produza, né, os benefícios esperados para o Brasil, para as empresas e para a sociedade brasileira. Então, é certamente um evento muito oportuno. A minha apresentação aqui, enfim, eu programei ela para ser breve, para deixar também tempo para a gente interagir aí de uma forma mais dinâmica, aí, se houver tempo. E eu vou dividir ela em 5 partes, né? Primeiro, contextualizar um pouco o acordo Mercosul-União Europeia dentro da política comercial do Brasil e do Mercosul, de forma mais ampla. Recuperar muito brevemente assim, o histórico das negociações desse acordo, né, que se arrastou aí por 25 anos, e eu acho que esse histórico é útil para entender o valor e a importância do acordo. Destacar alguns pontos do acordo que eu acho particularmente relevantes. Falar um pouco, acho que é o assunto de maior interesse aqui dos senhores, que é como o setor, né, de dispositivos e equipamentos médicos está regulado no acordo. E aí falar um pouco do processo, né, quais são os próximos passos aí
para que o acordo entre em vigor aí nos próximos meses, né? Bom, começando pelo contexto, né? Acho que o primeiro ponto aqui é situar o acordo na política comercial do Brasil e do Mercosul, né? Todos os senhores sabem que o Brasil não negocia sozinho, a gente negocia acordos comerciais como o Mercosul, né, que é uma união aduaneira, né, tem uma tarifa externa comum, né? E após mais de 10 anos sem nenhum acordo comercial, o Mercosul vive hoje um momento extremamente dinâmico, né, nesse fronte de negociações comerciais, né? A gente assinou um acordo com Singapura em 2023, com a União Europeia, né? A gente concluiu negociações em dezembro de 2024 e veio assinar o acordo agora em janeiro de 2026, e com o EFTA, né, que é aquela área de livre comércio da europeia, que tem Suíça, Noruega, Liechtenstein, Islândia, a gente concluiu as negociações e assinou o acordo ali em setembro do ano passado, né? Então, assinamos 3 acordos muito relevantes. A gente hoje tem negociações com o Canadá. Essas negociações começaram lá em 2018 e foram pausadas em 2021. Ano passado houve a decisão de retomar essas negociações, né? E a expectativa é que a gente possa concluir esse acordo o mais rápido possível, se possível ainda em 2026. Temos uma negociação com os Emirados Árabes Unidos, que começou também em 2024, a gente já está na fase final aí de negociação, também esperamos concluir essas negociações ainda esse ano. A gente está engajado em discussões para ampliar os acordos de preferências tarifárias que a gente tem com a Índia, que é um acordo lá de 2009, é um acordo de menor escopo, né? Não é um acordo de livre comércio. O acordo de livre comércio, ele envolve o que a gente fala de substantially all the trade, né? Que é mais ou menos 90% do comércio bilateral. Acordo de preferência tarifária é uma modalidade que é permitida a países de desenvolvimento e que são acordos de menor escopo, né, que não necessariamente envolvem um percentual menor do comércio bilateral. A gente então está negociando com a Índia, porque a gente tem um acordo, mas que é um acordo muito pouco efetivo com eles. A gente quer aumentar um pouco o escopo, fazer com que ele seja mais efetivo e possa beneficiar mais as exportações brasileiras para um mercado que eu, obviamente, não preciso dizer, é um mercado de relevância crescente no mundo, né? Um país muito populoso, que tem crescido a taxas muito altas. Vamos iniciar agora, também, esse ano, uma negociação para um acordo de preferências tarifárias com o Vietnã. O mandato da CAMEX para isso foi renovado no ano passado. Temos vários diálogos exploratórios aí que também podem evoluir para uma negociação com a Coreia, que a gente teve aí uma negociação também que foi pausada há alguns anos atrás. Temos diálogo com o Japão, temos um diálogo com a SACU, né, que era a área de livre comércio da África Austral, né, com a África do Sul, Namíbia, Lesoto, etc. A gente tem um acordo de preferências tarifárias com eles que a gente também gostaria de ampliar o escopo, porque é um acordo também muito pouco efetivo, que beneficia menos de 10% do comércio bilateral. E temos diálogos com outros países, Tunísia, alguns outros países da África, etc. Então, é uma área que tem aí experimentado, como eu falei, um dinamismo enorme, né? Isso, claro, tem a ver com o contexto geopolítico que a gente vive, de enfraquecimento do multilateralismo, da OMC, né? Então, a palavra de ordem aí, acho que não só para o Brasil, para o Mercosul, acho que para todo mundo, é diversificar as parcerias, buscar novos parceiros, né? E o Mercosul, o Brasil, acho que está sabendo jogar esse jogo, claro, sempre buscando resguardar as nossas sensibilidades, proteger as áreas mais sensíveis da nossa economia. Isso é uma preocupação permanente aqui do governo brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Indústria, do Desenvolvimento da Indústria e o Ministério da Agricultura. Então, esse é o contexto em que a gente concluiu as negociações com a União Europeia. Recuperar um pouco o histórico dessa negociação, né? Os senhores sabem que essa é uma negociação muito longa, ela começou lá atrás, em 1995, com um acordo marco,
né, e que tinha 3 pilares, um acordo que estava calçado em um diálogo político, em promover a cooperação entre as duas regiões e iniciar as negociações de um acordo de livre comércio. Essas negociações só começaram efetivamente, né, no ano 2000, né, e teve aí uma primeira fase que foi de 2000 e 2004, né, nessa primeira fase a gente teve 2 trocas de ofertas, mas a oferta da União Europeia, então, para o comércio agrícola, para produtos agrícolas, que são os principais interesses ofensivos, né, do Brasil, do Mercosul, foi considerada, então, insatisfatória. Estava todo mundo também, nessa época, muito concentrado nas negociações multilaterais que ocorriam na OMC, no âmbito da rodada Doha, né, que, como os senhores sabem, chegou não foi concluída, chegou a um impasse em 2008. Então, as negociações ficaram pausadas aí a partir de 2004, né? Com o malogro, né, da rodada Doha em 2008, os 2 lados voltaram a conversar, e aí a gente foi para uma segunda fase, que foi de 2010 em 2012, em que houve um enorme avanço aí na parte normativa, né? O acordo de livre comércio geralmente tem a parte normativa, né, que são os textos que são negociados, que são as disciplinas, né, que são negociados, e a troca de ofertas, né, o que cada lado oferece para o outro como concessões comerciais, né? Então, nessa fase teve um grande progresso na parte normativa, em várias áreas, serviços, investimentos, propriedade intelectual, solução de controvérsias, defesa comercial, etc. Mas não houve condições de ter uma troca mais efetiva de ofertas, né? Então, essa fase também houve uma pausa, novamente, e uma retomada só em 2016, quando a gente chega na terceira fase da negociação, que vai de 2016 a 2019. Aí sim houve uma evolução na troca de ofertas entre os 2 lados, foram trocadas 3 ofertas em 2016, 2017 e 2018, né? Em junho de 2019 foi realizada uma reunião de ministros em Bruxelas, em que os 2 lados concordaram em congelar as ofertas que estavam ali, então, sobre a mesa, e aí houve aqui, os senhores se lembram, o anúncio político, né, da conclusão das negociações, embora ainda restassem alguns pontos abertos, né, na parte normativa dos acordos. Houve um anúncio político, então entrou numa fase ali de revisão legal, né, nos anos seguintes, mas aí, enfim, entrou numa dinâmica que também os senhores vão lembrar bem, em que os europeus começaram a exigir compromissos ambientais por parte do Mercosul. Era anos em que as taxas de desmatamento no Brasil, os senhores lembram, aumentavam, né? E aí a gente não conseguiu evoluir nesse período para a assinatura do acordo, né? E aí a gente chegou na última fase, em 2000, que foi 2023, 2024, né, um contexto político diferente, pós-pandemia, né, agravamento da crise climática, acirramento das tensões geopolíticas, né, então isso acaba funcionando como um estímulo, né, como eu falei antes, para que houvesse maior engajamento nesses frontes aí, birregionais, bilaterais. E aí, nessa fase, foram renegociados alguns aspectos pontuais importantes do acordo, né? Foi o chamado pacote de Brasília, várias rodadas, quase todas aqui realizadas aqui em Brasília, com vistas a tornar o acordo mais equilibrado, né? E isso permitiu com que a gente chegasse à conclusão das negociações em dezembro de 2024, né? E aí eu queria chamar a atenção justamente para alguns pontos relevantes que eu acho especialmente relevantes do acordo e que foram negociados nesse pacote de Brasília, né? Primeiro ponto é que eu acho que é um pouco óbvio, é que esse acordo ele extrapola um pouco a dimensão comercial, né? Ele está assentado em valores compartilhados entre as 2 regiões, respeito à democracia, direitos humanos, respeito ao Estado de Direito, ao multilateralismo, engajamento nos regimes multilaterais, nos regimes internacionais na área ambiental, na área trabalhista, social, né? E isso, no nosso entender, ele reforça um pouco a dimensão mais estratégica, né, do acordo, que eu acho fundamental, né, nesse mundo um pouco mais instável e turbulento em que a gente está vivendo. O segundo ponto é que o acordo, isso foi uma preocupação muito
muito pronunciada aí nessa fase do pacote de Brasília, ele buscou preservar o espaço para políticas de desenvolvimento, né? Então, um ponto que eu acho que é de especial interesse aqui, por exemplo, é que no capítulo de compras governamentais do acordo, o Brasil excluiu do acordo as compras do SUS, né? Isso ficou de fora do acordo. A gente manteve no capítulo de compras governamentais a flexibilidade para uso de compras governamentais como um instrumento de política industrial, uso de offsets, uso de encomendas tecnológicas, margens de preferência, políticas de incentivo a pequenas e médias empresas, enfim, o uso de compras governamentais como um instrumento para você estimular a sua indústria. Nessa fase também a gente logrou negociar uma dilatação dos cronogramas de desgravação para alguns setores, muito notadamente o setor automotivo, né, que passou a contemplar aí, cestas de desgravação um pouco mais dilatadas. Antes o prazo máximo, prazo de desgravação quer dizer o prazo que você leva até você chegar na tarifa que você acordou, né, você zerar a tarifa, por exemplo. Então, na versão anterior, a cesta mais longa que a gente tinha era de 15 anos, e a gente inseriu aí uma cesta adicional de 18 anos para veículos elétricos, de 25 anos para veículos movidos a hidrogênio e de 30 anos para veículos movidos a novas tecnologias. Isso, obviamente, com a intenção de dar tempo, né, para a nossa indústria se adaptar durante a implementação do acordo a maior concorrência que o acordo traz, né? Sobretudo para os veículos que são aí, tudo leva a crer, o futuro do setor, né? Então, fica claro que a gente, nesse ajuste, a gente busca promover, né, o livre comércio, claro, é o objetivo central do acordo, mas resguardando aí esses instrumentos de política industrial condições, buscando assegurar para as nossas empresas aí condições para se ajustar durante a fase de implementação do acordo, né? Terceiro ponto que eu queria destacar é que no capítulo de solução de controvérsias foi adotado um mecanismo inovador no acordo, que eu acho que também é relevante mencionar aqui, que é um mecanismo de reequilíbrio do acordo. O que isso quer dizer, né? Esse mecanismo de reequilíbrio, ele está no capítulo de solução de controvérsias, ele significa o seguinte: se algum dos lados adota medidas unilaterais e prejudica as concessões comerciais que foram feitas por aquele lado ao outro, né, no âmbito do acordo, o lado que foi afetado, né, que foi prejudicado, pode acionar o mecanismo de reequilíbrio para ser compensado por aquilo, né? Isso, obviamente, tem um procedimento, é um mecanismo de solução de controvérsias, tem um painel arbitral, mas se o painel arbitral der ganho de causa ao lado que foi prejudicado por essas medidas unilaterais, ele pode definir uma compensação ou pode permitir ao lado que foi prejudicado retirar concessões de forma proporcional às concessões que foram afetadas pelas medidas unilaterais do outro lado, né? Isso é um mecanismo que eu acho particularmente relevante. Eu acho que é muito possível que isso seja replicado em outros acordos que a gente venha negociar, porque isso resguarda um pouco a integridade do que foi negociado, né? O acordo, como eu falei, é produto de uma negociação muito longa, né, se arrastou aí por 25 anos, né, um equilíbrio delicado de concessões, e se você, por medidas unilaterais, prejudica esse equilíbrio, né, você tem que ter um mecanismo no acordo para reajustar e reequilibrar as concessões que foram feitas no âmbito do acordo, né? O quarto e último ponto aqui que eu gostaria de destacar do acordo, que eu acho que também é um ponto muito relevante e que, na minha opinião pessoal, acho que é um dos maiores ativos, né, desse acordo, é a questão de harmonização de padrões e normas técnicas, né? Quando a gente fala de acordo comercial, a gente tende a concentrar muito na parte mais ali, secos e molhados, né, que a gente chama de secos e molhados do acordo, quer dizer, o que a gente está ganhando imediatamente, né? Você está abrindo o mercado para carne bovina, para carne de aves, né? No caso do Brasil, são produtos que a gente é muito competitivo, para açúcar, etanol, né?
você está, por outro lado, abrindo o nosso mercado, o mercado do Mercosul, para lácteos, para vinhos, né, queijos, né, são produtos em que a União Europeia é competitiva, para produtos industriais, tal, enfim. Isso é a faceta assim, mais visível, né, do acordo, mas tem essa que é um pouco menos visível e que eu acho que, no longo prazo, ela produz mais efeitos em termos de criação de comércio e criação de investimento do que essa mera troca de concessões em termos de acesso a mercados, né? Eu acho que o equipamento, imagino que o setor eu não conheço, né? Estou muito longe de ser um especialista aí na área de equipamentos médicos, mas eu imagino que seja um setor que tenha que respeitar padrões técnicos muito rígidos, né? Que essa questão dos padrões técnicos seja uma questão muito relevante, né, para a competitividade desses produtos, né? E o acordo possui uma série de mecanismos, incentivos a um maior diálogo, né, nessa área de barreiras técnicas, nessa área de medidas sanitárias e fitossanitárias, aí mais relevante para os setores agrícolas, né, bem-estar animal, né, diálogo em questões de indicações geográficas, propriedade intelectual. E o objetivo disso tudo é facilitar, né, você criar um incentivo para que você leve a uma maior harmonização de normas técnicas e, com isso, reduzir, né, os custos de transação entre os dois lados e facilitar, por exemplo, a integração de cadeias produtivas, né? Essa harmonização de regras, essa redução de custos de transação pode levar à integração de cadeias e, com isso, a maior investimentos cruzados, né, entre os dois lados, ou mesmo investimentos de terceiros países aqui nos países do Mercosul, que tenham investimentos de países que tenham interesse em se beneficiar do acesso privilegiado, do acesso mais fácil ao mercado europeu proporcionado pelo acordo, né? Então, acho que no longo prazo essa questão da harmonização regulatória, da harmonização de padrões, é uma questão muito relevante, né? Queria falar também agora um pouco da área que acho que é de maior interesse, falar muito brevemente aí como o setor, né, de equipamentos médicos, né, que eu entendo está ali no capítulo 90 da nomenclatura do Comum do Mercosul, né, entre a posição 90.18 e 90.22, né? Pelos dados que a gente apurou aqui, depois queria conferir aí, imagino que o setor tem esses dados aí também na ponta da língua. Entre 2023 e 2025, quer dizer, nos últimos 3 anos, o Brasil exportou produtos em cerca de mais ou menos 100 linhas tarifárias para a União Europeia e importou cerca de 107 linhas tarifárias também. Quer dizer, a gente tem uma simetria em termos de números de linhas, mas em termos de valor, um déficit muito grande, né? As nossas exportações no ano passado, pelos dados que eu tenho aqui, teriam sido de cerca de 97 milhões de dólares, né, nessas 100 linhas, né, para a União Europeia, ao passo que as importações da União Europeia seriam muito mais volumosas, chegariam a próximo de 930 milhões de dólares, né, quer dizer, quase 10 vezes superiores ao que a gente exporta. A União Europeia teria respondido por algo entre 18% e 23% das exportações totais de equipamentos médicos nos últimos 3 anos, quer dizer, um mercado relevante aí que absorve entre 1/5 e 1/4, né, das nossas exportações, das exportações do setor, né? Agora, um dado que a gente acha muito relevante é o enorme espaço para expansão, né, dessas exportações para o mercado europeu, né? Em 2024, segundo os dados aqui da OMC, a União Europeia teria importado nesses produtos, nessas posições aqui que eu mencionei, né, no capítulo 90, 90.18 a 90.22, teria importado mais de 51 bilhões de dólares em equipamentos médicos, né? E aí, se a gente pega as exportações brasileiras naquele ano, que chegaram a 122 milhões de dólares, a gente está falando aí que a gente conseguiu atender, a nossa participação nas importações totais da União Europeia teria sido ali de 0,24%, mais ou menos, né? Quer dizer, isso aí mostra um enorme espaço, né, para crescimento das nossas exportações nesse setor, se a gente, obviamente, aí tanto governo, setor privado, se a gente conseguir aí fazer a lição de casa para
se beneficiar aí das oportunidades abertas pelo acordo. Em termos de troca de ofertas, nesses capítulos, né, de equipamentos médicos, todas as linhas que a União Europeia ofertou estão na cesta de desgravação imediata, quer dizer, elas vão a zero no momento que o acordo entra em vigor. Muitas dessas linhas já são isentas, mas o fato de elas estarem nessa cesta de desgravação imediata significa que você consolida ali a tarifa 0%, você consolida o acesso livre ao mercado europeu a partir do primeiro dia de vigência do acordo, o que dá mais, obviamente, previsibilidade às empresas, aos agentes econômicos e aos investidores que têm garantia de acesso desimpedido ao mercado europeu. Na nossa oferta, por outro lado, a gente tentou preservar algum nível de proteção para o setor, né? Enfim, muitas linhas foram excluídas da nossa oferta e a gente distribuiu aí, a depender do grau de sensibilidade, em cestas de desgravação de 15 anos, né, que são as mais longas, né, para o setor, 10 e 4 anos, né, quer dizer, a maior parte das linhas em que a gente ofereceu, né, que a gente deu como concessão no acordo, tem desgravação aí em um período um pouco mais dilatado a partir do momento em que o acordo entra em vigor, né? Como eu disse antes, é importante não ver isso só com uma lente muito soma zero, né? Isso não é um jogo de soma zero entre os fabricantes dos dois lados. Eu acho que o lado mais interessante do acordo é justamente esse incentivo para que haja maior integração das cadeias, né? Harmonização de padrões, investimentos cruzados, e com isso a gente conseguir gerar uma transformação positiva do setor aqui no Brasil, né, que o setor realmente se beneficie do acordo, né? E para finalizar, antes de acabar, queria falar um pouco do processo, né? Quais são os próximos passos aí. Como os senhores sabem, o acordo foi assinado no dia 17 de janeiro, né? Os senhores sabem que o acordo, na verdade, são dois acordos, né? Tem um acordo que é um acordo mais amplo, que tem a parte comercial, a parte política e a parte de cooperação, e tem um acordo que a gente chama de um acordo provisório de comércio, e ele é dividido por um motivo muito simples, né? Toda a parte comercial ela está na competência exclusiva no nível comunitário, né? Da Comissão Europeia, né? Das autoridades no nível comunitário. O acordo que envolve questões políticas e de cooperação, ele é uma competência compartilhada, né? Entre o nível comunitário e os países membros da União Europeia. Então, ele precisa passar todo o processo de aprovação pelos parlamentos nacionais dos países membros, né? O acordo provisório de comércio não, ele pode ser aprovado só no nível comunitário, né? Pelo Conselho da União Europeia, que adotou o acordo no começo de janeiro e permitiu que ele fosse assinado no dia 17, e depois ele precisa ser aprovado pelo parlamento. Então, o acordo que a gente mandou para o Congresso e que foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado na semana passada, foi só esse acordo provisório de comércio, né? O outro ainda está em fase de coleta de assinaturas dos países membros, né? O Congresso brasileiro fez um trabalho assim, incrível mesmo, aprovou esse acordo em tempo recorde, né? A gente submeteu o acordo ao Congresso no início de fevereiro e na semana passada foi aprovado pelo Senado. A gente só está esperando o decreto legislativo, que deve sair na nossa estimativa na próxima semana. Com isso, o Brasil fica apto a ratificar o acordo e ratificar e promulgar o acordo, né? A Argentina e o Uruguai já ratificaram, o Paraguai também está em fase também de deliberação, o acordo está sendo objeto de apreciação pelo seu parlamento, né? Quer dizer, do lado do Mercosul, a gente foi muito rápido aqui para chegar na ratificação. Do lado europeu, como os senhores sabem, o parlamento tomou a decisão de enviar o acordo para a Corte Europeia de Justiça, submeteu a ela 3 questões, né, 3 pontos que ele quer uma opinião legal da Corte de que não há incompatibilidade entre o acordo e a legislação comunitária. Isso vai ser objeto dessa opinião, desse parecer da Corte Europeia de Justiça.
A impressão nossa, enfim, é de que esses pontos não devem prosperar, a gente tem segurança da compatibilidade do acordo com o direito comunitário, mas, enquanto isso, houve uma decisão do lado europeu de aplicar provisoriamente o acordo. Essa é uma faculdade que é permitida pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia, no artigo 218.5, ele permite a aplicação provisória antes de que o acordo seja aprovado pelo Parlamento Europeu, e a decisão do Conselho da União Europeia, que adotou o acordo, permitiu também que ele fosse aplicado provisoriamente. Então, houve essa decisão, ela ainda não foi objeto de notificação, mas tudo leva a crer que também os europeus vão notificar, né, os procedimentos para aplicação provisória do acordo, e se isso funcionando, o acordo poderá entrar em vigor aí, já ainda no primeiro semestre desse ano, se tudo der certo, né? Então, a gente está trabalhando com essa hipótese, tentando se preparar aqui para que o acordo entre em vigor aí no prazo mais rápido possível. Realmente esse é assim, no meu tempo aqui de trabalhar aqui no meu tempo aqui de Itamaraty, realmente foi um tempo recorde aí de aprovação desse acordo, e isso é muito positivo, porque a gente vai ter aí, poder usufruir aí dos benefícios do acordo num prazo muito mais rápido do que a gente tinha pensado lá atrás. Isso, claro, impõe a necessidade de que o governo e o setor privado trabalhem de forma muito sintonizada para assegurar, como eu falei antes, que a implementação do acordo gere, né, todos os benefícios que foram previstos ali na fase de negociação, né? Esses eram os pontos que eu queria destacar. Agradeço novamente o convite, fico aqui à disposição para qualquer pergunta, esclarecimento. E muito obrigado a todos. Obrigado, ministro Augusto. Sem dúvida, um insight muito importante de quem participou ativamente do processo. Acho que traz pontos muito relevantes, traz aí a expectativa, evidentemente, de uma entrada em vigor bastante rápida e promissora. E a AB também já, na sua fala, o senhor já abriu a perspectiva para que o Beni, na continuidade, possa falar um pouco mais especificamente aqui do setor de dispositivos e equipamentos médicos. Mas antes de passar a palavra ao Beni, agradeço uma vez mais, ministro Augusto, e peço desculpa a todos, porque eu estou entrando agora num outro evento aqui, fora da ABIMED, e o Silvio Garcia conduzirá o evento na sequência. Muito obrigado a todos. Beni, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. É um prazer estar de volta na querida ABIMED. Eu saúdo o ministro Augusto pela excelente fala. É um privilégio, um prazer dividir algum espaço com Vossa Excelência. Agradeço muito, tenho acompanhado o trabalho do Itamaraty há quase 30 anos. Tive a oportunidade de dividir alguns espaços com os colegas de Vossa Excelência em Genebra. Então, todo apreço, respeito ao trabalho feito por esse grupo de excelentes brasileiras e brasileiros em benefício do Brasil. Quem fala aqui, portanto, não é necessariamente o Beni, torcedor do Corinthians, residente na cidade de São Paulo. Quem fala aqui é um representante, um observador acadêmico interessado, profissionalmente dedicado ao setor de dispositivos e equipamentos médicos há quase 3 décadas. Então, essa é a visão. Eu já digo que ela é bastante posicionada e enviesada. Eu tomo a liberdade de iniciar falando isso, porque eu não tenho o compromisso com a neutralidade, mas exclusivamente com o posicionamento. Então, eu acho que o nosso grande objetivo aqui foi focar nos próximos 10, 12 minutos o que eu destaco como que seria o que efetivamente importa para a gente. Eu começo com uma fala que é um pouco controversa, mas espero que sirva para acordar todos que estão conosco e que a gente paute essa conversa a partir disso. Sob a ótica de equipamentos médicos, é importante a gente definir qual é o conceito de tecnologia médica. E hoje vocês já viram que eu já usei a expressão tecnologia médica. Eu estou saindo do âmbito exclusivamente do hardware, do equipamento tangível, da tecnologia no sentido
o implantável, do equipamento, do dispositivo, do tocável, do tangível. Eu estou indo para o âmbito da solução em tecnologia. Certo? Eu já passo aqui a falar de SAND, eu já passo a falar de tecnologias de inteligência artificial, eu já passo a falar de desenvolvimentos implantáveis, soluções específicas para os nossos clientes, clínicas, HCPs, profissionais de saúde, ou seja, eu estou indo para uma visão mais ampla relativamente ao que seria o impacto do nosso setor de solução de saúde. Eu começo com a conclusão. Né? Me parece que o acordo ele abre uma oportunidade efetivamente concreta no nosso mercado de tecnologia em saúde, essa é a referência que eu vou usar. E eu diria que para vocês que nos ouvem aqui, nós temos três pontos que exigem uma atenção específica. Primeira coisa é uma questão de preferência tarifária, a segunda é uma questão de barreira não tarifária e a terceira é uma questão de compra pública. O carve-out que o ministro destacou durante a conversa são compras públicas, eu vou entrar em detalhes por elas. Na semana passada, nós tivemos o decreto, a senadora Tereza Cristina abraçou, uma grande apoiadora da causa da relação internacional, por parte do Congresso, estabeleceu o que a gente chama dos guardrails, né? As salvaguardas de equilíbrio. Ou seja, em algum momento, quando a quantidade de benefício europeu estiver passando do que é aceitável, acende-se uma luz amarela que imediatamente passa para uma luz vermelha. Ou seja, não é um programa, não é um acordo que, quando se implantável efetivamente, vai ser de livre, absoluto e completo fluxo. Não, ele tem essas salvaguardas, né, que a gente acaba chamando de esses guardrails ao lado para segurar. Está entrando muito produto, está beneficiando muito a Europa, acende a luz amarela, segura, dá um tempo, aplica-se o tempo e depois volta. Tá? Então, é interessante entender que, ao mesmo tempo em que nós temos um fluxo em encaminhamento, o governo brasileiro e o governo com letra maiúscula, através dos seus três poderes, estão trabalhando muito na defesa para evitar qualquer o que seria uma grave ameaça à produção doméstica. Eu acho importante destacar o tema da produção doméstica. Eu não estou falando da indústria nacional, não estou falando do capital instalado no Brasil, estou falando de produção nacional. O que muda? Né? Então, acho que da semana passada para agora, como o ministro bem colocou, então, a gente teve no dia 4 de março o Senado, em um momento de 2026 absolutamente difícil de encontrar um alinhamento dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, batendo palma, juntos, se abraçando para uma iniciativa, como a completude do acordo do Mercosul teve. Né? Foi realmente algo de destaque e nós gostaríamos que o Brasil pudesse funcionar dessa maneira, quer dizer, com um alinhamento efetivo e claro entre os poderes. Isso representa, portanto, um avanço importante pela parte Mercosul, certo? A parte europeia, o ministro bem colocou, nós temos alguns entraves ainda a ser vencidos, mas pela parte Mercosul, do lado daqui do Atlântico, nós temos uma boa evolução, especialmente no Brasil. A gente pode dizer, então, que esse debate sai para todos os senhores e senhoras que me ouvem aqui dentro das suas companhias, ele sai do plano conceitual e ele já entra num plano de operação. Vocês já iniciam o dever de virar a página e o dever de planejar os próximos passos com relação a esses temas aqui. Então, a gente vai falar muito de classificação tarifária e origem, é um excelente momento de fazê-lo, até porque os senhores e senhoras estão acompanhando já a instalação do novo DUIMP, ou seja, já está acontecendo, já está em processo, ou deveria ser. Temos uma questão que a gente vai conversar muito de cadeia produtiva, supply chain, e aqui não é só governança, a gente está falando de fato, destinação, origem e documentação técnica, traduções, validações, standardizações, padrões regulatórios, a gente vai conversar bastante disso. A gente pode lembrar que durante muito tempo, por incapacidade, indisponibilidade ou desinteresse, foi uma política de Estado, com letra maiúscula, independente de governo, ao invés de facilitar o fazer negócios no Brasil, a gente dificultava a entrada de novos players através de novos entraves regulatórios, que faria com que ruim para mim e pior para eles. Isso, na prática, talvez seja inconsciente, mas a gente enxergava. Com a redução ou estabelecimento de padrões regulatórios, vai ficar ruim ou bom para todo mundo. Isso é muito importante a gente entender e me parece que é o grande ganho da nossa indústria de capital multinacional instalada no Brasil. A gente tem uma questão sistematicamente complexa, delicada e muito delicada,
que é o campo de carve-out de compras públicas, a gente vai entrar em detalhes sobre isso, e uma questão de estratégia institucional. Então, o que quer que seja que a companhia, a empresa de componente multinacional instalada no Brasil fazia até ontem, para amanhã precisa ser repensado. Seja no sentido de entender os riscos de a manutenção deste padrão ser mantida, ou a necessidade, interesse de se reajustar a rota para o que quer que seja que venha para frente. 3 principais itens que me parecem, de novo, eu falo em pessoa física aqui, certo? Que me parecem importar para vocês do ponto de vista da tecnologia e saúde. Basicamente é um tema de acesso ao mercado. É disso que a gente está falando. Se a gente pudesse reduzir, não temos aspectos relevantes em propriedade intelectual, não temos ganho nem perdas do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de desenvolvimentos. Nós temos pontos importantes nessas 3: tarifa e origem, avaliação de conformidade e compras governamentais. Então, a gente tem, do ponto de vista prático, alterações no sistema de entrada, permanência e competição no mercado. É disso que a gente está falando. Vamos falar de tarifa e origem. Quer dizer, tudo depende da engenharia. Eu estou chamando de engenharia jurídica, você pode chamar de engenharia industrial da cadeia. Em algum momento, 18 anos, até no limite, como o ministro colocou, até menos, relativamente aos produtos do nosso setor, a gente vai ter uma entrada desse produto com uma tarifação zero, a ponto de competir face a face com o produto nacional, desde que esse produto tenha uma origem europeia, o que não é necessariamente verdade para uma parte importante, quase que 2/3 da produção com marca europeia não é manufaturada em países da União, portanto, existem relações em outros países, segmento ASEAN, China, outros mercados. Então, não é necessariamente porque o produto se apresenta como europeu que ele é europeu e, portanto, está sujeito aos benefícios disso. A gente sabe bem como essa questão funciona. Então, a gente pode dizer que a redução não é automática. Só um minutinho, gente, eu só fechar essa tela aqui que está aparecendo. Como o ministro bem colocou, a gente vai começar a trabalhar numa questão de classificação tarifária, a gente vai falar de um cronograma de desgravação, e lá na frente, a gente vai ter que falar de uma regra específica de origem. Tá certo? A gente aqui no Brasil está na história do PPB, que é um produto efetivamente brasileiro, feito no Brasil para se beneficiar de produção de Zona Franca de Manaus, uma produção local. O que é efetivamente o produto feito no Brasil? Não é aquele que você coloca o laço e vende. Qual é o componente efetivo? Essa discussão vai ser trazida também para o nosso acordo com a União Europeia. Quer dizer, o que efetivamente é um produto, uma solução médica destinada ao Brasil ou ao Mercosul, sendo classificada como europeia. Isso vai ser relevante para a gente, porque a gente, como sabe, para além de produtos, a gente fala de insumos como componentes, sensores, a eletrônica, toda a parte de software e hardware, as partes críticas, os spare parts, os insumos, e a gente sabe que são oriundos de várias jurisdições. Uma estatística da McKinsey, depois eu posso dividir com vocês, que algo com 80% de produtos hoje do segmento onco, endo e pulmonares eles não seriam tarifados como exclusivamente feitos em uma jurisdição. Portanto, eles não passariam por qualquer regra de origem tarifária. Portanto, eles são um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, eles não são nada. Então, não se beneficiariam. Qual é a regra, então, para quem nos ouve agora, relativamente a esse trabalho? Primeira coisa, aproveitar o momento do INPE. Nós já estamos fazendo, e mapear portfólio e testar a origem por item, sim, mas é um trabalho enorme. Pois é, essa tarifa não vai ser automática para você, e não há necessariamente uma boa vontade da autoridade tarifária aduaneira de te dar esse benefício automaticamente. Porque quando te dá esse benefício, ele é obrigado a aplicar o benefício econômico que aquilo tem. Se você não demonstra, evidencia que você tem efetivamente direito àquilo, você não vai ter. Uma questão de revisão de cadeia de suprimentos. Acho que a pandemia nos mostrou que uma dependência absoluta de 2, 3, 4, 5 mercados pode ser bastante complexa em momentos de disrupção. E, cada vez mais, uma questão de prova documental robusta e auditável. Barreira não tarifária. Aqui, eu diria que está grande parte do jogo, e talvez seja a grande boa notícia para o nosso setor. A grande boa notícia está aqui. O grande problema é a questão de barreira não tarifária. O que é isso? A gente está falando das agências regulamentares. A gente fala de inspeções metrológicas, pesos e medidas, regulações sanitárias adicionais específicas, regulações aduaneiras, estatais, macroestatais, paraestatais, municipais específicas, que criam um arcabouço
impede, na grande maioria das vezes, uma visibilidade e uma segurança jurídica relativamente ao processo de entrada, permanência e competição de mercado. Ou seja, quanto mais complexo esse segmento é, mais ele exige que você tenha uma produção local, porque só você localmente vai conseguir entender e culturalmente traduzir o que está acontecendo. Agora não, a gente vai ter basicamente um processo de certificação e documentação padronizada, a gente não fala de único, a gente fala de padronizado, com exigência de certificação. Então a gente cada vez mais a gente ouve a questão da marca CE se tornando junto com a marca ME, que quer que seja, vamos ter a marca batata, tanto faz, mas vai ser uma marca de aprendizado e aplicação no ambiente Mercosul e no ambiente União Europeia. Isso é muito importante para a gente, porque vai estabelecer um padrão único para todos, e isso é muito, muito positivo. Vamos ter um problema sério no Brasil, particularmente, porque a gente gosta de um selo, a gente gosta de um carimbinho, a gente adora uma autenticação de firma. E isso é efetivamente paradigmático. A gente vai ter que entender para onde isso vai caminhar. Número 2, efetivamente vamos conectar, queiramos ou não, com o aspecto de segurança e tecnologia no âmbito digital. Cada vez mais vamos ter sistemas que deverão ser interoperáveis. A gente vai ter que discutir conceitos e padrões de cibersegurança para fluxo desses dados, coisas que senhores e senhoras hoje talvez não estejam olhando, que a gente deixa com o Alan da TI. A gente vai ter que passar a olhar. Toda a parte da atualização de sistemas, testes e validações, vamos ter integração. De novo, é um exercício importantíssimo, duríssimo, mas que servirá para as próximas gerações. A gente vai ter os nossos próximos gestores das companhias, das nossas companhias, tendo preocupações outras que não lidar com os red tapes, os burocracias que hoje nós muitas vezes precisamos dedicar muito tempo para fazer. E, finalmente, as conformidades locais, exigências locais de conformidade, vão ser reduzidas do ponto de vista que impactam diretamente tempo, custo e risco. Até outro dia a gente estava discutindo por que o nosso cabo de energia do nosso produto está parando na aduana, sendo que o de quem vende laptop não está parando. É o mesmo cabo. Não, mas o seu dispositivo médico dele não é. Pera, não, isso não, tem alguma coisa errada, que alguma coisa não está consistente. Isso vai existir. Dentro de Dwing já está acontecendo alguma coisa, a gente está aprendendo capota mas não breca, a gente vai evoluir para algum lugar positivo. O resumo, então, aqui é o mais valioso do que a própria desgravação tarifária, porque a gente vai passar a enxergar o acordo em uma base para um diálogo mais racional. Isso é muito importante. Hoje a gente tem equipes tributárias gigantescas, equipes de trade gigantescas, que poderiam ser muito mais eficientes do ponto de vista de negócio, geração de riquezas e receitas, mas dedicam muito tempo para administrar as ineficiências sistêmicas. Então, isso é muito positivo. Talvez essa é a coisa mais importante que eu traria aqui, que foi uma vitória absoluta da equipe Itamaraty, né, em defesa do Estado do Brasil, com algum impacto direto ao nosso setor, mas, de fato, uma proteção à indústria nacional, e, de novo, tira-se o chapéu para o trabalho diplomático feito pela equipe Itamaraty, que basicamente é o seguinte: esse acordo se aplica a absolutamente tudo, com exceção, em alguns casos, leia-se em quase todos os casos, de compras governamentais. Ou seja, o dinheiro SUS, que em alguns setores representa 84% das aquisições, está livre da aplicação dessas equidades, dessas paridades. O que significa isso? Significa que, efetivamente, com relação ao ambiente de compras públicas, ganha, em primeiro lugar, o componente e o capital puramente brasileiro, nascido e criado no Brasil, com instalação fabril, com capacidade produtiva, com geração de emprego, que se beneficia, eventualmente, desse ou daquele acordo, aquele posicionamento preferencial por ser localmente instalado. Em segundo lugar, ganha a produção exclusivamente europeia, aquela tarifada, porque em alguns momentos, mesmo com a preferência nacional, que pode bater 25%, ele, por produzir lá fora, não ter custo no Brasil, pode ainda ser mais competitivo, mesmo com os 20% ou 25% a mais. E em terceiro lugar estamos nós, no sentido de a indústria de capital misto ou capital multinacional instalada no Brasil, que tem uma operação, vou chamar de tradicional. Naquela nós temos um parque de fabricação, produção
internacional associada localmente com componente de entrega. Uma instalação, um serviço, uma adaptação, uma consultoria. Este terceiro componente é, eu diria, eu vou ser menos pessimista, é o menos favorecido sob a ótica de Carvalho. E a gente pode depois estudar um pouco mais, discutir um pouquinho mais sobre isso. O que vai acontecer? O Carvalho não encerra absolutamente nada, porque essa exclusão ela é uma exclusão condicionada. Ela pode excluir, ela não deve excluir. Então, em alguns momentos, pode ser relevante para o Estado brasileiro, diga-se, aquele cliente que recebe dinheiro público para aquisição de insumos e produtos em saúde, optar pela compra via Acordo Mercosul-União Europeia, porque é mais vantajoso. Quer dizer, não existe um dever fazer, existe um poder querer. Certo? Ao mesmo tempo, o que acontece do ponto de vista daquele que decide produzir localmente? É um benefício gigantesco. Porque se eu estou dentro do 84% que se beneficia de uma compra SUS, eu tiro quase que automaticamente 2 dos principais concorrentes que eu tenho, que são aqueles de componente puramente estrangeiro e aqueles do componente estrangeiro tradicional, talvez o componente híbrido, que eu tenho que chamar. Tá? Eu tendo a chamar, o pessoal não gosta que eu uso, mas eu uso muito a história do protecionismo florestal, que é um mecanismo que nós usamos aqui, meio disfarçado, dentro da floresta, que a gente enxerga exatamente o que está acontecendo, mas não deixa de ser um mecanismo de a gente apoiar a indústria local através desses mecanismos absolutamente legítimos, veja, absolutamente legítimos e legais, que vão ter que ser testados de ponto a ponto. O que a gente vai seguir observando é qual é o perímetro dessas compras públicas que estão fora do Carvalho. O que está fora do Carvalho? Isso a gente ainda vai ter que aprender junto com vocês. Aparentemente, o que a gente conseguiu identificar quais são as entidades que estavam cobertas. A gente entra naquela questão de quem é que está comprando, que dinheiro público é esse? É uma fundação? É uma OS? É um hospital público? É um hospital privado com dinheiro de BNDES? Quem é? Qual é a origem desse financiamento público? Não é toda compra que usa dinheiro público que é uma compra pública. A gente vai ter que discutir muito isso. Número 2. A gente vai gerar muito do ponto de vista de especificação técnica, equivalência, padronização, exigência documental, ou seja, não encerra a discussão, mas ele traz alguma claridade. E o impacto, quer dizer, o que a gente percebe que vai acontecer? A gente espera que haja critérios mais objetivos e menos discriminatórios. A gente espera que em algum momento você tenha produtos nacionais cuja única preferência é a capacidade de cobrar 25% mais caro. Ponto. Acabou. Nada mais do que isso. E aí a gente tem uma questão de discussão comercial. É o mesmo produto, a mesma qualidade, a mesma segurança, a mesma eficácia, a mesma entrega, mesmo grau de entrega de vida útil desse produto. O que mudaria exclusivamente é preço, e não hoje eu quero investir aqui, hoje eu quero investir aqui. Como eu falei para vocês, então, a gente teve na semana passada, isso foi efetivamente semana passada, o decreto 12866, acho que é importante sempre olhar em conjunto, né? O que ele traz, necessariamente, relativamente ao acordo? Quando e se o acordo estiver de pé, são 3 coisas que ele pode fazer. Ele pode suspender temporariamente, ou seja, tem um fluxo enorme de carros europeus vindo para o Brasil, e isso está afetando a produção local. Né? E o que é fluxo enorme? Puxa, você tem uma margem de compra superior a 10% por mês. Ou seja, até mês passado, o Brasil estava com 80% de vendas, agora estamos com 70%. Pô, tem que parar, porque eles estão ganhando muita margem. 2, tem redução de preferência. É possível que dentro desse congresso, desse arcabouço, eu posso falar, veja, durante esse próximo trimestre, ou quadrimestre, ou o que quer que seja, eu vou suspender alguns benefícios tarifários. E número 3, eu vou poder impor cotas e restrições. Vejam, esses 3 benefícios, essas salvaguardas, esses guarda-rios, não são nada mais do que padrões no mecanismo bilateral de negócio. O Brasil não está inventando roda. O Brasil está, de fato, em Congresso, está corretíssimo fazendo, implementar isso aqui para a defesa da segurança econômica nacional. O que isso importa para a gente, né, como a BIMED? Importa porque a gente já tem que entender quais são esses instrumentos de reação institucional e para proteger uma competitividade nacional. Dito isso, quer dizer, o que a gente precisa fazer? Quer dizer, quem nos ouve aqui, o que eu faço com isso tudo? Número 1, começar a conversar e revisar o portfólio e cadeia.
para entender classificação tarifária, regra de origem, supply chain, documentação editável, contratos críticos de suprimento. Volto a dizer que o fato de que a gente esteja discutindo no INPE agora, talvez tenhamos aberto 2 ou 3 portas, esse pandemônio que é esse aspecto. Número 2, começar a conversar sobre o reforço dos nossos dossiês. Quais são as 4, 5 soluções vencedoras de Brasil? Quais serão as nossas 4, 5 ou 10 ou 20 soluções vendedoras representativas de algo como 20, 25, 30, 35% do nosso faturamento? Relativamente a eles, a gente vai reforçar os aspectos de conformidade, vamos reavaliar, fazer, quem sabe, uma auditoria desses aspectos de conformidade, vamos começar a entender qual é o padrão europeu, para que a gente possa ter evidência de equivalência e respostas, já começar a nos preparar. Não esperemos que as respostas venham do executivo para estatal. A gente não pode esperar que as agências regulatórias nos façam esses pedidos, nós temos que pautar essa conversa. Então, o que envolve, né, do ponto de vista institucional? Consolidar uma leitura setorial, organizar um material prático sobre essa origem e tarifas. Mas aqui que eu deixo uma sugestão, pessoal do Silvio, para que haja a criação de um grupo de trabalho dentro de ABMED sobre o acordo Mercosul, União Europeia, que vai certamente ser aproveitado para demais iniciativas, como o ministro bem colocou. O acordo com Singapura, por exemplo, é um acordo que o setor pode absurdamente se beneficiar. Algumas exceções específicas vão ser discutidas com a Índia também. Então, acho que vale a pena ter um grupo de trabalho de tarifas e padronizações. Mapear quais são aquelas barreiras não tarifárias recorrentes. Isso aqui é basicamente algumas sessões terapêuticas dos nossos colegas da área regulatória. Não é do pessoal de trade. Regulatório. O que está te doendo? Onde que o calo aperta? Outro dia eu estava de novo discutindo, depois de anos, a relação entre Anvisa e Meta. Pô, de novo esse papo? De novo isso aí. Há quanto tempo? Quando que a gente vai evoluir? Mas a gente segue. Então, assim, esse é o tipo de mapeamento que devemos fazer. Né? Aprofundar cada vez mais o estudo do perímetro de compras públicas do Fórum do SUS. Como é que eu faço isso? De novo, identifico quais são aquelas 4, 5, 10, 15, 40 melhores, maiores, mais relevantes compras públicas que você tem de uma maneira anual. Em que medida elas potencialmente serem impactadas? É um teste de estresse. Elas seriam impactáveis? Se o acordo tivesse em vigor amanhã, eu ganharia, que nem eu ganhei no passado, ou eu teria impacto? Possivelmente teria impacto. Ótimo, levanta, entenda, avalie, prepare os cenários e se antecipe. Não faça isso lá na frente. E, claramente, acompanhar a implementação do acordo. Quer dizer, não basta ter vindo hoje e acabou, nunca mais eu vejo disso. Não, mantenha ativo, identifique um check dentro da equipe, dentro do escritório, dentro da sua unidade, para ficar ativo relativamente a isso. Para fechamento aqui, né, do slide, acho que esse é o último aqui, depois eu peço perdão aí pela fala esticada. Então, acho que a gente tem 3 grandes aprendizados aqui, né? Eu acho que, de fato, é um ganho importante para a cadeia brasileira. O Brasil, com letra maiúscula, ganha muito relativamente a isso, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, usando aqui o no pun intended, fazendo um carve-out desse grande ganho, olhando para o componente multinacional instalado no Brasil, precisamos olhar com bastante cuidado. Existe uma alteração sistêmica, perene e definitiva da metodologia de trabalho que a gente tem hoje. Aquele mecanismo que eu chamei de tradicional ou híbrido de importação e alguma solução local, ele tende a ser esvaziado quase que na sua totalidade, no prazo aí de 5 a 10 anos, uma vez que o acordo estiver em vigor, se não menos. Então, em que maneira que a gente vai repensar isso? E como é que a gente começa a repensar isso? Olhando para esses 3 pontos. Entender quais são os carve-outs, aonde que a gente perderia a competitividade no SUS. 2, vamos aproveitar isso para levantar os benefícios das barreiras não tarifárias, que a gente pode tirar. E entender quais são os mecanismos de salvaguarda dentro do decreto que saiu semana passada. Então, o setor, basicamente, me parece que, na medida em que a gente conseguir alinhar uma cadeia, regulação, documentação, a gente vai ter a melhor condição de capturar valor nesse novo ambiente. Acho que a mensagem final não fica mais fácil para a gente. A gente não tem ganhos imediatos no setor. O setor, eu digo assim, dentro do nosso ambiente, da nossa realidade, não existe falar, olha, estamos bem agora. Não. A gente ganha muito com previsibilidade, a gente ganha muito com eliminação importante de barreiras não tarifárias, que é uma problemática gigantesca. Podemos trabalhar e trocar barreira não tarifária como burocracia. A gente ganha muito eliminando ou padronizando o que é necessário e o que não é. Ao mesmo tempo, a gente tem questões importantes aí pela frente. Né?
agradeço aqui, estou aberto, de novo agradecendo aí demais ao ministro pela oportunidade de dividir espaço de fala com Vossa Excelência. E acho que, Silvio, eu passo aí de volta a você pedindo perdão aí pelos 2 minutos de atraso. Obrigado. Absoluto. Bem, obrigado pela explanação. Se abrir, Mário, para... Obrigado, ministro Augusto, pelas palavras, pela explanação. Doutor Beni, obrigado também pelos esclarecimentos. Eu acho que, de fato, nesse acordo do Mercosul Europeia, não tenha dúvida, né, que é uma plataforma de oportunidade, né, para a estratégia brasileira, para alavancar nossa política industrial, gerar resultado concreto. E agora eu queria abrir aqui para os nossos associados aqui, convidados, perguntas. Aproveitar a presença ilustre da sua excelência ministro Augusto aqui conosco, Itamaraty, doutor Beni, pontos de dor, dúvidas, agonias aqui, aflições dos nossos associados. Fiquem à vontade para a gente abrir uma sessão de perguntas e respostas rápidas aqui. Presentes, temos algumas aqui. Tem uma pergunta, não. Obrigado. Quer se apresentar rapidamente? Bom, eu sou Wolfgang Kolbe, sou Plant Manager das operações industriais da Baxter Brasil. Nós temos uma linha de farma, uma linha de medicamentos, mas também temos uma linha de tecnologia e equipamentos para a indústria médica, né? A minha pergunta é mais uma dúvida, né? A gente viu o acordo, então parabéns aí pelo Itamaraty, pelo nosso ministro, pelo excelente trabalho nessa realização. A gente vê isso como uma boa oportunidade. Mas a gente ainda vê muito na mídia pressões individuais de alguns países isolados, por exemplo, França, a gente vê isso da Itália. Aqui a gente falou também de algumas barreiras, né, de proteção, falou do decreto que vem proteger. A minha pergunta é: quão forte pode ser esse acordo, ou a minha intenção é saber, assim, a gente pode ter surpresa de quebra de acordo e suspensão por parte da União Europeia? Porque eu vi aqui, está claro para a gente tem barreira de reequilíbrio no acordo e tem decreto protecionista. A minha pergunta é o contrário, né? Como que a Europa vai vir com essas barreiras, ou como ela pode se aplicar para a gente? Eu tenho um modelo híbrido de produção e a gente está estudando como otimizar, né? Transferir fábrica dos Estados Unidos para o Brasil, ou da Europa para o Brasil. Só que a gente ainda paira muita dúvida para a gente quanto a essas possíveis quebras. Eu não sei se... Pergunta ao ministro, ao doutor Beni, ou ambos podem responder? Pode ser ambos. Ministro, por favor, doutor Augusto. Pergunta fácil para o senhor. Obrigadíssimo, obrigado também. Queria agradecer muito ao doutor Beni aí, apresentação excelente. Assim, para mim foi muito útil aí ter aí uma ideia um pouco mais clara aí das principais preocupações e da visão do setor aí do acordo. Queria deixar muito claro aqui para a BIMED, para todos os associados, que a gente aqui no Itamaraty está totalmente à disposição aí dos senhores, quando precisarem de qualquer esclarecimento, qualquer dúvida em relação ao acordo com a União Europeia ou qualquer outro acordo comercial, a gente está totalmente à disposição. Sobre a questão aí das salvaguardas, né, da possível quebra do acordo e tal, enfim, esses interesses contrários faz parte do jogo, né? A gente sabe, o que acontece é que geralmente os interesses mais resistentes ao acordo, eles geralmente são muito mais vocais do que aqueles que são favoráveis, né? A gente não vê tantas pessoas defendendo, mas tem aquela maioria silenciosa ali que é favorável ao acordo. O acordo foi aprovado, né, como os senhores sabem, pelo Conselho da União Europeia, dentro com uma margem qualificada. Isso permitiu que o acordo fosse assinado, né, inclusive com o apoio da Itália, né. Alguns países são contrários ao acordo, mas isso não impediu que o acordo fosse aprovado. E, como eu falei, houve essa decisão de aplicação provisória do acordo, né? Isso quer dizer que, obviamente, ele terá que completar todo o procedimento lá da União Europeia, ser aprovado pelo Parlamento por maioria simples, depois que a Corte
Europeia de Justiça emitir o seu parecer, ele vai ser submetido, e aí isso, uma vez aprovado pelo Parlamento, isso vai permitir a vigência definitiva do acordo, né? A gente não prevê aí contratempos nesse processo. A gente acha que o que a gente estava falando aí do contexto geopolítico, nesses tempos turbulentos em que a gente vive, eu acho que os benefícios, né, do acordo são muito claros, e eles são claramente superiores, né? Obviamente que todo o acordo tem alguns custos também de ajuste, né, para todos os lados que participaram da celebração do acordo, mas a gente tem segurança de que os benefícios para o Brasil, para o Mercosul, para a Europa, para a União Europeia, para os países europeus, são muito superiores aos custos, né? Um acordo, como eu falei, que tem uma dimensão estratégica, então a gente não prevê aí nenhum contratempo aí para que o acordo complete aí o seu processo de aprovação ali no âmbito comunitário. Como eu falei, esse acordo provisório de comércio, né, ele foi adotado pelo Conselho da União Europeia. Depois ele vai ser objeto de apreciação e votação no Parlamento Europeu, e uma vez que ele seja aprovado por maioria simples, ele tem a sua vigência definitiva, né? Essa questão das salvaguardas que foi levantada, isso aí faz parte do acordo, está previsto no acordo, né? Como o doutor Beni falou muito bem, o acordo, todo o acordo comercial, ele prevê ali um mecanismo, né, de defesa comercial, que é uma forma de você também resguardar ali, possibilitar que alguns setores se consigam se ajustar, né, à implementação do acordo. Então, quando o acordo gera aí um aumento muito grande de importações em algum setor, e isso causa dano a um setor específico, esse setor tem a possibilidade, né, de recorrer a esse mecanismo de defesa comercial, como existe, né, os mecanismos gerais, né, de defesa comercial, antidumping, salvaguardas, né, medidas compensatórias que existem aqui na OMC, né, estão previstos na Organização Mundial de Comércio, existe aqui na nossa legislação. O acordo também tem um mecanismo de salvaguarda previsto ali, tem um procedimento, obviamente, para acionar essas salvaguardas, mas esse é um mecanismo aí que ajuda, né, os setores a se ajustarem à implementação do acordo, e esse decreto que foi publicado agora, ele regulamenta, ele não faz nada mais do que regulamentar o que está previsto no acordo, né? Não é uma medida protecionista, é uma medida que regulamenta o que está previsto no acordo, né? O acordo tem lá um capítulo de defesa comercial que prevê essas salvaguardas gerais que podem ser acionadas em caso, né, de aumento das importações e dano à indústria doméstica. Então, isso aí faz totalmente parte do jogo. Obrigado, ministro. Ele quer complementar? Eu faço minhas as palavras do ministro Augusto. Me parece, e aqui olhando totalmente fora, para além do nosso setor, os países que hoje são contrários ao acordo são contrários às potenciais exportações brasileiras de commodity agrícola, e muito baseado na questão de fato, a gente tem uma capacidade produtiva de exportação infinitamente maior que eles. Então, me parece que eles vão criar caso em algum momento, e não diretamente com cotas. Me parece que eles vão entrar muito, se você ler alguns estudos franceses, até alguns da Itália, meio ambiente. Você, a sua capacidade, você está produzindo de maneira não compliant. Então, portanto, é irregular você querer competir conosco. E, sim, essa é a visão que eu tenho, mas até lá, vamos ver para onde a gente caminha. Muito bem. Bom, boa tarde. Meu nome é Gustavo, sou do time de Trade Compliance da Baxter também. Obrigado, ministro, pela apresentação. Obrigado, BIMED, por ceder espaço para a gente. E uma pergunta para o Dr. Beni. Em relação à questão das barreiras não tarifárias que você comentou, como que está sendo hoje o posicionamento da Anvisa e de todos os órgãos anuentes frente à questão de ceder padrões técnicos que a gente tem hoje aqui no Brasil, ou até mesmo incrementar padrões que hoje a gente não possui e a Europa possui? Então, como está sendo o posicionamento da Anvisa frente a esses pontos?
Obrigado pela pergunta. Ministro, o senhor me permite aqui, só fazer essa resposta rápida, permitindo um diálogo, tem bastante pergunta no chat. A Anvisa tem nos surpreendido positivamente junto à sua diretoria, né, e governança de assuntos internacionais. A gente vem falando de reliance, harmonização de padrões, alinhamento já há algum tempo. O Brasil hoje tem, a Anvisa já tem alguns alinhamentos e conversas de reliance e compliance com algumas agências regulatórias locais. A gente pode citar aqui a Suíça, a japonesa, a gente cita a Singapura. São diálogos muito positivos, nos quais há um encontro, há um diálogo de padronização. A Anvisa, na grande maioria das vezes, traz uma bíblia para a reunião. No sentido disso é o que a gente olha. O pessoal local tem, talvez, umas listas menores, mas há um encontro de conversas. Então, eu quero acreditar em algum... A Anvisa está sendo extremamente favorável ao acordo do Mercosul, especialmente porque ela enxerga isso como um grande potencial de exportação. Ou seja, o Brasil como exportador de equipamentos, especialmente produtos médico e hospitalares. Essa é a grande visão da Anvisa. Tanto que ele já tem um grupo de trabalho específico para reforçar as discussões e conversas sobre regulação de exportação. Vocês sabem, exportação é quase que um tema pouco regulado pela Anvisa, que da porta para frente a gente não olha. A Anvisa já passou a falar, olha, vamos querer olhar. Então, a minha percepção é muito positiva. Acho que a Anvisa está aberta a isso, ela tem nos surpreendido positivamente e quero acreditar que teremos um bom espaço de diálogo. Inclusive, se a indústria tiver interesse em contribuir para esse diálogo, que o faça o quanto antes. Eu acho super positivo. Muito bem. Mais amigos presentes aqui. Certo, André? Pessoal online, Roberto, por favor, ficar com a mão erguida. Pegar o pessoal que se propõe a falar primeiro, por favor, Roberto. Bom dia a todos. Peraí, deixa eu passar para cá que eu estou em outro monitor. Agora foi. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta de ordem prática, que são os efeitos desse acordo. Quando eu imagino, né, eu não fui a fundo no acordo, porque eu não sou especialista nessa área, mas eu imagino que existam prazos definidos no acordo para que cada um dos países possa internalizar e esse acordo possa começar a surtir seus efeitos, os mais variados possíveis aí. Então, queria perguntar para o ministro, ou para algum dos presentes aí na mesa, se vocês podem informar até quando os países signatários do acordo, qual é o prazo máximo que esses países têm para incorporar isso na sua legislação, né, no seu arcabouço local, e a partir de quando se espera que esses efeitos passem a surtir, passem a gerar aí resultados para os países membros, ou para os países signatários desse acordo, né? É isso, obrigado. Por favor, ministro. Obrigado, agradeço aí a pergunta. Antes de responder, também gostaria muito de me associar aí ao que falou o Dr. Beni, né? Eu acho que é importante, quando a gente olha essa questão dos padrões técnicos e tal, a gente olhar também, a gente geralmente olha isso muito pelo ângulo da proteção, né? Da proteção do mercado doméstico, mas acho que é interessante sempre olhar isso também da ótica da exportação, né? Das oportunidades que são abertas aí no mercado europeu, em função do acordo, né? Então, acho que esse diálogo, né, da Anvisa, né, com as suas contrapartes, né, com as outras agências, com vistas a harmonizar padrões, sem dúvida cria oportunidades comerciais aí para o setor. Eu começaria olhando aí nessas 100 linhas, né, que a gente já exporta, mas eu tenho certeza que há outras oportunidades, como eu falei, é um mercado gigantesco, né, que importou em 2024 51 bilhões de dólares, a participação do Brasil foi 0,24%, né, quer dizer, tem um enorme espaço aí para crescer, né, as empresas, o Brasil medicina brasileira, e, enfim, eu já morei em muitos outros países, posso dizer que a medicina brasileira é world class, é de primeira, e tenho certeza aí que o setor de dispositivos e equipamentos médicos também tem um grande potencial aí de crescer internacionalmente e aumentar suas exportações.
né? Em relação à entrada em vigência do acordo, o acordo não prevê um prazo máximo para internalização, para que os países, né, internalizem. O que acontece é assim, a gente quando você assina, né, você assina um acordo e aí você entra no processo de aprovação interna, né? No Brasil, no Brasil, nos outros países do Mercosul, o acordo tem que ser submetido ao Congresso. Em geral, isso chegava a levar alguns anos, né, para que ele fosse aprovado, mas no caso do acordo do Mercosul-União Europeia, como eu falei na apresentação, foi aprovado pelas duas casas do Congresso em tempo absolutamente recorde. Assim, o Congresso fez um trabalho absolutamente magnífico, formidável aí, de aprovar isso num tempo muito curto, né? Acho que o Congresso teve a visão clara do sentido estratégico, né, que esse acordo tem, foi aprovado pelas duas casas. E aí o que acontece é que, saindo do decreto legislativo, né, que sacramenta, né, a aprovação congressual, o que acontece é a ratificação do acordo. A ratificação é um ato, né, de direito internacional em que o país comunica à sua contraparte que ele completou os procedimentos internos para que o acordo seja ratificado, ou seja, que ele completou, ele foi aprovado pelo seu parlamento e tal, e ele está pronto para que o acordo possa ter vigência no plano internacional, né? No plano doméstico, né, aí a gente ainda precisa de um passo adicional, que é a promulgação pelo presidente, né? Uma vez que sai o decreto legislativo, você prepara a documentação e aí o acordo é promulgado pelo presidente da República e aí ele passa a valer no plano interno também, né? Quer dizer, tem sempre essa dicotomia plano interno, plano internacional. No caso desse acordo, né, a gente já está aí próximo, uma vez saindo o decreto legislativo, a gente está pronto para ratificar o acordo e para promulgar. A promulgação não deve demorar. E aí a gente ratificando o acordo aqui e caso os europeus, na sua intento aí de aplicar provisoriamente o acordo, comuniquem, notifiquem, no caso é o Paraguai, né, que tem a função de ser o depositário, né, dos tratados aqui no Mercosul, uma vez que o laudo europeu notifique, né, que ele também resolveu aplicar provisoriamente, ou seja, completou os procedimentos internos do lado dele para que o acordo possa ter vigência no plano internacional. Os dois lados tendo completado esse procedimento, o acordo passa a entrar em vigor, isso é o que está previsto no texto do acordo, no primeiro dia do segundo mês. Ou seja, se a notificação da ratificação ocorrer no mês de março, ele passa a entrar em vigor no dia 1º de maio, quer dizer que é o primeiro dia do segundo mês após a aplicação provisória. Então, a gente pode estar, enfim, se a gente conseguir correr aí com esse processo de ratificação, e obviamente, dependendo do que acontecer do lado europeu, a gente pode estar aí em uma situação pronto para que o acordo entre em vigor ainda no primeiro semestre de 2026. E aí, obviamente, isso não quer dizer que tudo que está previsto no acordo entra em vigor, quer dizer, o acordo entra em vigor imediatamente, mas os compromissos, né, de redução tarifária, eles geralmente, enfim, como eu falei, eles têm várias cestas, né? Algumas concessões são feitas na cesta ali de desgravação imediata, quer dizer, você tem uma tarifa lá, você aplica uma tarifa de 10 e essa linha em que você aplica 10%, ela está na cesta de desgravação imediata. Quer dizer que no dia que o acordo entra em vigor, essa tarifa lá que você cobrava 10 passa a ser 0, né? Agora, se essa tarifa de 10 está na cesta de desgravação de 4 anos, você vai, durante 4 anos, baixando progressivamente essa tarifa de 10. Se ela está na cesta de 8 anos, você vai demorar 8 anos para baixar de 10 para 0. Se ela está na cesta de 10 anos, 10 anos, cesta de 15 anos, você vai demorar 15 anos para fazer todo o caminho entre a tarifa que se aplica hoje e zerar essa tarifa para os países europeus. Então, o acordo entra em vigor e aí, a partir de aí, você começa a contar esses compromissos de desgravação.
complementarmente, só mais uma pergunta em relação a isso, porque é uma dúvida que surgiu agora que o senhor estava falando. Se algum país, por exemplo, signatário, só para dar um exemplo, França, não atender aquilo que é do direito brasileiro, por ser também signatário, né? Qual é o fórum que o Brasil deve procurar? A Organização Mundial do Comércio? Onde é que se reclama o não cumprimento eventual do tratado por uma das partes? Então, aí, enfim, todo o acordo, né, ele tem um capítulo específico de solução de controvérsias, né? Quer dizer, qualquer controvérsia que surja em relação à parte normativa ou concessões, né, que foram feitas no acordo e que não foram respeitadas, né, pelo outro lado, o lado que foi prejudicado, ele tem a possibilidade de acionar esse mecanismo de solução de controvérsias, né? Então, você aciona esse mecanismo, ele obviamente tem um procedimento, né, um procedimento de arbitragem, e aí ele vai analisar aquela controvérsia, enfim, dar eventualmente ganho de causa ao lado que foi prejudicado por uma concessão que não foi respeitada. Tá? Então, existe uma previsão específica no acordo, um capítulo de solução de controvérsias, e no caso do acordo Mercosul-União Europeia, como eu falei na apresentação, tem aquele mecanismo de reequilíbrio do acordo, né? Quer dizer, vamos supor que a União Europeia adote lá uma medida unilateralmente em que ela passe a exigir que os equipamentos ou dispositivos médicos tenham uma certificação X, que é absolutamente onerosa e que é muito cara que você conseguir essa certificação, muito demorado o processo para você conseguir essa certificação, e isso prejudica, né, as exportações desses produtos para a União Europeia. Quer dizer, é uma medida unilateral que ela tomou, é uma certificação que não é razoável e que desequilibra, né, as concessões que foram feitas no âmbito do acordo. Então, nesse caso, o setor que se sentou prejudicado entra em contato com o governo brasileiro para que a gente possa acionar, né, esse mecanismo de reequilíbrio, né? Isso também está dentro do mecanismo do capítulo de solução de controvérsias, e aí você forma lá um painel arbitral que vai analisar a questão e se entender realmente que a medida unilateral desequilibrou, né, prejudicou uma concessão que foi feita no âmbito do acordo, ele vai determinar uma compensação, né, que vai ter que ser oferecida, ou ele vai autorizar o lado brasileiro a retirar concessões de forma proporcional ao prejuízo que foi causado. Ok, obrigado. Muito bom. Vamos avançar um pouco no chat ali, mas se puder me ajudar as perguntas que surgiram no chat. Que é a primeira. Esse existe um... Vamos ver se tem mais uma outra pergunta, só essa pergunta? Não, tem várias. Vamos ver, então, avançar um pouquinho nas perguntas, sem querer tirar o tempo do ministro. Ministro, se o senhor tiver com uma agenda muito complicada, o senhor nos sinaliza, tá? Tem muitas perguntas aqui. Vamos chegar na ordem, né? Vamos pegar uma ordem aqui. Acho que MDSA para específico, só um pouquinho. Vamos pegar na ordem da primeira pergunta, por favor, para a gente obedecer a ordem das perguntas. Se existe, deixa eu ver quem é que faz essa pergunta. Essa é a primeira pergunta. João Barbalho, né? Se existe, João, algum estudo do governo da ABMED que relaciona o potencial de crescimento e exportação do Brasil para a União Europeia, de equipamentos médicos componentes, e que quantifique se teremos uma maior competitividade em frente aos parceiros asiáticos. Bom, a gente pode tentar estudar isso internamente aqui, João, em relação a esse estudo de potencial crescimento, da primeira parte da sua pergunta. Na segunda parte, nós não entramos, né, nessa questão concorrencial de competitividade, uma vez que nós temos também associadas asiáticas em nossa associação. Então, em relação ao seu estudo, essa questão do potencial de crescimento, podemos analisar internamente aqui, doutor Beni, a gente vai poder entender melhor os impactos do acordo, essa potencial de exportação, vamos tentar alinhar isso internamente. Também, a segunda pergunta, ele avança. Tendo em vista o custo de produção no Brasil, logística, novas tarifas, existe alguma expectativa de que fabricantes europeus transfiram produção para o Mercosul para abastecer o mercado deles? Os ganhos do acordo foram suficientes para isso? Na visão do senhor ministro, doutor Beni, aqui, complementando a pergunta do João,
Analisando, ministro Torbeni, o carvalho no SUS, analisando essa cesta de desgravação dos produtos, agora com desgravação imediata, 4, 10, 15 anos, eu acho que o nosso setor não está numa desgravação imediata, salvo engano, me corrija, Torbeni ou não. O mercado brasileiro, diante disso, dessa análise, para nossas empresas que são importadoras, é interessante desenvolver uma fábrica aqui no médio e longo prazo, expandir linhas aqui, expandir linhas aqui, fazer uma fábrica aqui, olhando de forma macro, né, como colocou o João, mas também tem em vista o carve-out, as salvaguardas que foram impostas também, né? O que vocês acham nesse sentido? Ministro, o senhor me permite aqui, Silvio, me parece que a gente não vai falar de uma opção de ter, e eu não quero usar a palavra fabricação ou fábrica, que dá uma impressão de fábrica, né? Assim, de fato, uma instalação industrial. Mas um componente local industrializável, isso não é opcional, isso vai ser necessário para você ter alguma competitividade. Então, se em alguns anos, a partir do momento em que esse acordo estiver de pé, e o esforço nacional de apoio à indústria puramente brasileira nascida e criada, se nós não tivermos alguma capacidade local instalada, o que quer que isso seja, a gente está fora do mercado. Ponto. Isso significa que eu vou criar uma fábrica com emprego de bater prego de 0 a 100? Me parece que isso não vai ser o caso, porque não foi até hoje. Mas me parece que vai ser essencial que nós repensemos como é que o nosso produto chega nesse produto final. Será que vai fazer sentido termos mais componentes brasileiramente feitas para que a gente possa competir com o conceito de feito no Brasil? Me parece que essa vai ser uma discussão necessária para todo mundo. Muito bom, obrigado. Ministro, o senhor quer fazer um complementar? Olha, não, enfim, acho que o Beni já falou tudo aí, acho que, enfim, um pouco a beleza, né, de você ter acordos comerciais, né, e a gente, como eu falei, está experimentando um grande dinamismo nessa área, assinou 3 acordos relevantes, Singapura, EFTA, União Europeia, está negociando outros. Acho que é um pouco a beleza de você ter aí uma rede ampla, né, de acordos comerciais, é que, enfim, além do mercado brasileiro ser muito atraente, é um mercado grande, né, e para equipamentos, dispositivos médicos não é diferente, né, com as compras do SUS e tal, quer dizer, já é um mercado muito atraente para investimento, né. Com essa rede de acordos, ele fica mais atraente ainda, porque você, além disso, você tem acesso, né, desimpedido a vários outros mercados por conta dos acordos que você assinou, né. Então, é importante também usar essa rede de acordos estrategicamente, né, para o setor, e eu acho que isso que acho que o João, né, Barbalho aqui fez, as perguntas que ele fez no chat são muito importantes, né, quer dizer, fazer talvez um estudo específico, né, dos impactos no setor. Eu conheço alguns estudos, né, que, de forma mais geral, né, sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Recentemente a Apex, né, atualizou um estudo que ela tinha feito lá atrás, né, sobre os impactos, né, do acordo. Né, esse estudo acho que está disponível ali no site da Apex, mas tem outros também que foram feitos ao longo desses 25 anos de negociação, mas eu acho que um estudo que foque aí também nessa dinâmica de investimento, né, de atração de investimento e de integração, né, de cadeias produtivas nesse setor, acho que seria muito oportuno, né, focado aí mais nas peculiaridades aí do setor que são muito específicas, né. Bom, vamos ver. Agora Eduardo. São 2 perguntas. 2 perguntas do Eduardo, ministro. Então, para o ministro. Ministro, o senhor mencionou que o acordo reforça princípios democráticos e preconiza a arbitragem por mecanismos multilaterais. Como isso conflita com outros acordos bilaterais ou em blocos que temos? E uma segunda pergunta também, o senhor mencionou a salvaguarda do setor de saúde, mais especificamente ao SUS, né, através de compras governamentais. Ele entende que a importância de se manter a possibilidade de fazer política industrial
reconhecendo o déficit da balança de saúde, entende a preocupação também estratégica de segurança que a saúde representa. Contudo, com a pluralidade de tecnologias existentes e a velocidade de inovação do setor, a aplicação dessas políticas muitas vezes gera mais distorção. Deixa paradinho, Marcelo. Que não dava para ler tudo. Contudo, com a pluralidade de tecnologias existentes e a velocidade de inovação do setor, a aplicação dessas políticas muitas vezes gera mais distorção do que benefício. Há algum segmento específico que o Brasil vai aplicar tais salvaguardas, buscando fomentar o desenvolvimento de tecnologias nacionais, ou vamos aplicar indiscriminadamente em todas as NCMs mencionadas? Não sei se o senhor conseguiu gravar as duas perguntas, mas Perfeito. Se eu quiser visualizar ali, não sei se o senhor visualiza, subir um pouquinho. Eu visualizo sim aqui no chat. Eu não tenho certeza se eu entendi totalmente a pergunta. A primeira, enfim, eu acho que não tem nenhum conflito, né? O fato do acordo estar, como eu falei, ancorado, né, no compartilhamento de valores, né? Respeito, são duas regiões aí, enfim, os países todos que prezam aí respeito a princípios democráticos, Estado de Direito, tal. Isso aí eu acho que não conflita com nenhum outro acordo que a gente tenha, bilateral, regional. Na verdade, quando fala a arbitragem, na verdade, o mecanismo de solução de controvérsia ele é específico do acordo, né? Existem, claro, os mecanismos, o mecanismo de solução de controvérsia, né? O órgão de solução de controvérsias da OMC, mas isso é no plano multilateral, né? O acordo, né? Todo acordo, né? Quase todo acordo, ele tem lá um capítulo de solução de controvérsia, porque você sabe que aquele acordo fatalmente vai gerar em algum momento vai haver uma interpretação divergente, né? Alguma concessão que foi feita, que não foi respeitada, tal. Então faz parte do jogo, né? Existir que o acordo gere controvérsias comerciais. Aí o importante é você ter um procedimento transparente, né? Que haja uma transparência e que ele seja facilmente acionável para sanar aí essa questão. Então existe um capítulo de solução de controvérsias no acordo, como eu mencionei. Na questão do SUS, ali não é a salvaguarda, né? É no capítulo de compras governamentais, quer dizer, o que é o capítulo de compras governamentais, né? Você definir compras governamentais, não preciso dizer, uma parte tem um valor comercial muito relevante, né? Quer dizer, os governos, né, fazem compras públicas em valores, em todos os setores, né, em valores muito, muito altos dos dois lados, né? E você define no capítulo qual é o grau de acesso que você dá às empresas do outro lado ao seu setor, às suas compras públicas, né? No caso do acordo, né, como eu falei nessa última fase de negociação do acordo, né, o chamado pacote Brasília em 2023-2024, as compras que são feitas pelo SUS foram excluídas, né, do âmbito do acordo. Quando você exclui, quer dizer, você não é obrigado a dar acesso às empresas europeias, elas não têm acesso às compras que são feitas no SUS. Obviamente, enfim, se elas vierem aqui instalarem a empresa no Brasil, como muitas empresas europeias estão instaladas aqui, elas passam a ter, porque aí elas têm um tratamento assegurado pela Constituição brasileira, as empresas têm tratamento nacional, né? Mas as empresas que estão instaladas lá, elas não têm acesso às compras do SUS por força dessa exclusão que foi feita. As salvaguardas são outra coisa, né? As salvaguardas, elas estão no capítulo de defesa comercial do acordo e elas não são aplicadas automaticamente, elas só são aplicadas em condições muito específicas, né? Quando há ali o acordo também, isso também faz parte do jogo, né? Quando você começa a implementar um acordo, pode ser que em algum setor você tenha ali um aumento muito abrupto, né, das importações dos produtos, e isso prejudique ali a indústria doméstica, né? E aí você tem essa prerrogativa, né, de acionar esse mecanismo de salvaguarda, como ele existe no plano multilateral também, né? No plano multilateral tem lá na OMC, tem lá o acordo de salvaguardas, né?
em que um país pode, né, se houver um aumento vertiginoso muito rápido de importações de um produto, você pode, e dano à indústria doméstica, você pode lá acionar essas salvaguardas, né? Essas salvaguardas geralmente são uma sobretarifa, né, que você aplica, e isso dá tempo, né, para o seu setor que foi prejudicado ali a se ajustar a essas novas condições de concorrência, né, que são geradas pelo acordo. Então, tem lá um mecanismo no capítulo de defesa comercial do acordo, essas salvaguardas, mas elas só são aplicadas se houver essas condições, esses requisitos específicos e o Brasil resolver acionar as salvaguardas no âmbito do acordo. Então, não é alguma coisa que é aplicada automaticamente, não. Muito bom. Quer completar? Não. Vamos para o Sérgio agora. Sérgio Duarte. Os dispositivos médicos fabricados na Europa passam a ter isenção de imposto de importação? É isso. Sim. E aí, pegando uma carona na pergunta do Sérgio, bem, talvez, bem, se o ministro quiser complementar, mas talvez seja mais dirigido a você, bem. Nós, recentemente, tivemos a resolução da GSEC 852, que revogou uma série de ex-tarifários, né? Benefícios fiscais em dispositivos nossos, dispositivos médicos. Como que fica essa questão, né, do ex-tarifário, da revogação do ex-tarifário, conjugado agora com o acordo da União Europeia? A gente vai ter que enxergar, Silvio, porque o ex-tarifário nada mais era que uma barreira de entrada, no sentido de você tira uma barreira de entrada, certo? Qual o objetivo principal do ex-tarifário? Olha, você está tarifando algo que não tem competição local, ou seja, você está impedindo a entrada de um produto que pode beneficiar o povo, ou todo, né? Então, olha, aplica um sistema específico aqui, porque você não está beneficiando ninguém ao tarifar desse jeito. Você cria um sistema extraordinário de tarifação diferenciada, né? Quer dizer, olha, não te tarifo, ou te permite importar de uma maneira distinta. Dentro do mecanismo de importação pelo Mercosul, o ex-tarifário, ele não é que ele deixa de existir, ele vai precisar ser compatibilizado com as regras de importação. Se houver uma desgravação, por exemplo... De todo o setor. Como é que fica, então... Vamos lá, estamos indo para um setor, estamos indo para quase 15 anos aqui, 15 tá? anos à frente, tá? Pode acontecer um momento, pode acontecer que o ex-tarifário nem exista mais, né? Tá. Mas vamos imaginar que ele existe. O fato de eu pedir um ex-tarifário, o que significa? Naquele momento, naquele contexto, naquele cenário, não existe competição para aquela solução. Não tem um incluindo europeu, certo? Ninguém está trazendo aquilo, só tem aqui. Então, o ex-tarifário ele não é eliminado pela existência, entende? Ele segue sendo um destaque da regra básica. O que pode acontecer? Vai ficar mais difícil você evidenciar um cenário de ex-tarifário, porque você vai ter potencialmente mais competição. Então, só eu faço vai ser uma afirmação mais delicada para ter, né? Acho que me parece isso. E número 2, eu acho que até responderam ao Sérgio, dispositivo médico fabricado na Europa passa a ter isenção? Resposta ótima, eu advogado, depende. Depende. O que é fabricado na Europa? Ele é considerado europeu? Ou ele é juntado na Europa? Ou ele é montado? Tem um processo de assembly na Europa? Isso não... a gente fala da origem, né? Produto de origem europeia. O que é um produto de origem tarifária, de origem europeia? É aquele que recebe um lacinho na Europa? Isso não é um produto europeu. Ele é feito no interior da França, juntado no interior da Alemanha, 100% europeu. Ele sim, em algum momento, quando entrar aqui, tem isenção de imposto de importação, que é o que é zerável, né? Depois do período da Caixa. Muito bom. Obrigado, Beni. Vamos para a Carolina agora. Diego, em relação à análise de origem, uma vez realizada a verificação da tarifa, a revisão da categoria e concluída a análise, agora... Posso puxar? Por favor, obrigado. Considerando que, para o meu produto, a análise de origem atende positivamente à regra de origem, e o item elegível para aplicação do benefício, gostaria de confirmar. Será necessário apresentar um certificado de origem ou já é possível aplicar o regime de autocertificação de origem? Adicionalmente, quais critérios e requisitos devem ser atendidos no caso de aplicação da autocertificação de origem? Pergunta bastante técnica. Olha, eu vou sequestrar aqui para não colocar o ministro numa tese, numa situação delicada.
A gente vai ter que chegar e ver o que... Não, se perguntar hoje, qual é o critério hoje, qual é o conjunto de critério hoje para essa tarifação, não existe. Podemos olhar a partir dentro do próprio Mercosul, podemos considerar outros, podemos. Agora, do ponto de vista prático, me parece pouco provável que a gente vai chegar num mecanismo de autodeclaração. Me parece pouco provável, porque a autodeclaração é bastante complexa. Mas sim, teremos um mecanismo de teste. E eu volto a dizer, se você está em dúvida o que é um produto europeu, pergunte outra coisa. O que é um produto brasileiro? E a resposta hoje é, depende, que produto? Para você ter isso, você tem que olhar o regulamento do imposto do IPI, certo? O que o regulamento de IPI fala? É brasileiro aquele que atende o plano de desenvolvimento produtivo básico. A gente tem 40 desses só no Brasil. A gente não tem um específico para acelerador linear, para você entender. Então, o teste que eu deixo aqui, a sugestão para vocês é: qual vai ser o critério do que é produto europeu? Não sabemos. Tem alguma que eu posso fazer? Sim. Entenda o que é produto brasileiro. Pronto. Vai estar mais ou menos ali a tua resposta. Muito bom, obrigado, Beni. Aí, Luiz Felipe, tem... Vinícius, Queria só, a fim, complementar, acho que o Beni já falou quase tudo, enfim, e acho que é muito relevante isso que ele falou, né? Quer dizer, sempre que você negocia acesso a mercados, você negocia também origem, né? Você negocia as regras, né, de origem, que são o que determina que o produto é originário daquela jurisdição com a qual você negociou, né? E há os requisitos específicos, né, para cada produto, né? Enfim, aí depende um pouco de como foi feita a negociação, mas há os requisitos específicos para os produtos dos quais a gente está falando. Então, pode ser, são basicamente 3 regras, né, de origem, né? O salto tarifário, quer dizer, você pode importar insumos de outros mercados, né? Enfim, hoje muitos desses produtos são fabricados na Ásia, né, como o Beni já falou. Você importa insumos, mas você produz, ele faz uma transformação com que esse produto ele salta, né, para outra posição, né, e isso pode ser aceito como uma regra de origem. Você pode estabelecer um percentual de valor, né, você fala que tantos por cento de valor agregado tem que ser feito naquela jurisdição, né, tem que ter tido uma transformação que implique tantos por cento de agregação de valor. Ou você pode definir um procedimento de transformação específico, né, para alguns setores, né? Essas são basicamente as 3 modalidades de regra de origem que você negocia, né? Mas ela tem que, obviamente, satisfazer a regra de origem que foi negociada para aquele produto, para que ela possa se beneficiar da concessão tarifária que foi feita para aquele produto específico, né? Então, isso é muito relevante. Sobre a questão do certificado de origem, da declaração, isso é uma questão que a gente está, obviamente, agora nessa fase de implementação do acordo, e, inclusive, a gente vai ter uma reunião daqui a 15 minutos com os europeus para falar justamente de origem, né? Então, daqui a 10 minutos infelizmente, eu vou ter que sair, mas isso vai ser, podem ficar tranquilos que isso vai ser divulgado aí de forma muito transparente aí, quais são os documentos, né, que tem que ser acompanhar as exportações para atestar a origem quando os produtos forem exportados para o mercado europeu e para que possam se beneficiar das concessões tarifárias que foram feitas no âmbito do acordo. Excelente, ministro. Obrigado. Vamos avançar rápido aqui. O Levi. Poderia fazer Deixa eu dar uma oportunidade, tá bom? O Levi, qual o processo para as empresas importadoras de dispositivos médicos terem benefícios tarifários do acordo? Como o decreto foi recentemente publicado, quando isso efetivamente entra em vigor e como serão avaliados os pedidos pelas empresas? Segunda pergunta. Pode ser aqui. Como o acordo não especifica uma lista de dispositivos claramente, quais os dispositivos médicos integrantes da lista? Seriam apenas os sistemas de imagem, equipamentos de monitoramento, instrumentos de diagnóstico, dispositivos sanitários de alta precisão? Não sei se o ministro é muito específico nessa pergunta. Ministro, por favor, fica à vontade. Se o senhor quiser, eu complemento aqui.
Não, perfeito. Olha, isso aí, o acordo está publicado, né? E aí você pode, as empresas têm acesso aí ao acordo, os acordos, como eu falei, estão publicados, inclusive os anexos, né? Que tem todo o cronograma, né? Os compromissos, né? As concessões que foram feitas, né? Então você tem lá para todas as linhas tarifárias qual é a concessão que foi feita, qual é a redução, né, tarifária que foi feita e quando isso entra em vigor, né? Se é numa cesta de vigência imediata, a partir do momento que o acordo entra em vigor, como eu falei, a perspectiva é que ele entre em vigor ainda no primeiro semestre de 2026, e a partir do primeiro dia, né, enfim, as aduanas já recebem aí essas informações e as importações, né, as importações passam a se beneficiar das concessões que foram feitas. E isso está tudo publicado, né, todos os produtos, né, todas as linhas tarifárias ali. Eu entendo que para o setor, sobretudo ali entre a posição 9.18 e 9.22, que são as de maior interesse, isso está tudo disponível, né, essas informações estão disponíveis, né? Então, as empresas já podem se planejar a partir do momento de entrada em vigor do acordo para se beneficiar das concessões tarifárias que foram feitas. Muito bom, ministro. Vamos pegar uma última pergunta, então, para deixar o ministro à vontade para a próxima reunião. Bom, a Paula Nóbrega agradece pelas explanações e esclarecimentos. Por enquanto, ela tem duas perguntas práticas. Pelo que ela entendeu, a partir da aprovação provisória, se poderia iniciar a implementação. O que ocorreria se não houver aprovação definitiva? E a segunda pergunta dela é: em não se aplicando o acordo ao SUS ou investimento público, a tarifa diferenciada de isenções irá depender de quem? Será o cliente final? É isso? Pergunta, ministro ou doutor Ben. Ministro, eu deixaria para o senhor, Vossa Excelência, responder o primeiro ponto aqui. O segundo eu posso propor alguma sugestão. Então, bom, essa é uma hipótese que a gente realmente não conta com a não aplicação, não aprovação, mas, enfim, de fato, essa aprovação pelo parlamento ela é necessária para que o acordo tenha vigência definitiva, né? Ele vai entrar em vigor, como eu disse, a partir da aplicação provisória. Essa é uma faculdade que existe no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e está na decisão do Conselho da União Europeia, que adotou o acordo, mas ele realmente vai ter que ser, para que ele tenha vigência definitiva, ele vai ter que ser aprovado ali pelo Parlamento em algum momento depois que for emitido o parecer do Tribunal, né, de Justiça da União Europeia, né? Então, mas a gente realmente não conta com essa hipótese dele não ser aprovado pelo Parlamento. É uma possibilidade, mas a gente espera que ele seja aprovado pelo Parlamento e possa entrar em vigor definitivamente. O item 2, Paula, com relação a não se aplicando o acordo ao SUS, é a regra do jogo atual, que é licitação, compra pública, inexigibilidade, dispensa, eventualmente assim, preferencial, não preferencial. Então, o que acontece é que, com esse carve-out, a não aplicação ao SUS significa que aquelas tarifas preferenciais ou benéficas para os europeus não se aplicarão para aquela compra, né? Para aquelas compras. E aí, o que se aplica? A regra do jogo, a normal. Acho que é isso. Muito bom. Última pergunta aqui presencial, então, por favor. Em relação à questão da comparação dos produtos nacionais versus ao produto importado, você comentou um tema de equidade de qualidade e características técnicas do produto. Eu não sei se dentro do acordo há algo previsto em relação à questão de similaridade ou não, visto que hoje temos produtos nacionais que são inferiores em termos de qualidade, frente a produtos estrangeiros que possuem uma qualidade maior. Então, a minha pergunta vai mais no sentido, pode ser que ocorra medidas de salvaguarda protegendo essa indústria que não tem competitividade de qualidade, ou vão ser analisados todos esses pontos, incluindo qualidade de produto? Eu acho que esse ponto é excelente. Me parece o seguinte: o tema qualidade, mais inovador, melhor, pior, tem que morrer. Tem que acabar esse tipo de coisa. Isso é papo de vendedor. O que é maior qualidade? O que é melhor eficiência? O que é
melhor ou pior efetivamente. E é disso que o tratado cuida. O tratado cuida de padronização destes estándares, né? Então, o meu produto é melhor que o seu. A partir de qual critério? Sob qual ótica? Sob qual comparador? Do que a gente está falando? A gente está falando de matéria-prima, joia? Então, vamos estabelecer critérios sobre qual é a origem de matéria-prima. A gente está falando de vida útil, a gente vai entender padrão técnico. Então, assim, esse diálogo que você trouxe, por exemplo, mas o produto estrangeiro de determinada região pode ter uma menor qualidade que o nacional, ou o contrário. Sob qual ótica? O que significa a qualidade para esse fim? É um teste laboratorial? Resposta foi a mesma. Então, você não pode dizer que você tem mais ou menos. Na prática, a gente está muito... Isso é muito usado como item comercial. É isso. É subjetivo. E até, aqui, ministro, me perdoa, nessa nova lei de licitação, que a gente fala de valor e não de preço, a gente tem muita gente que tem que falar, agora eu vou ter que explicar que o meu é mais inovador mesmo, porque até ontem eu falava que era mais inovador, agora eu tenho que mostrar. Como é que você mostra que é mais inovador? Né? Acho que tem um espaço aí, muito bem. Acho que é isso. Muito bom. Ministro, quer complementar, Otávio? Eu acho que o Beni já falou tudo, é isso. Gente, eu vou precisar liberar o ministro, está com outra reunião. Ministro, muito obrigado por todo esse tempo conosco. Eu sei que a agenda é complicada, é densa. Eu acho que, né, na implementação desse acordo União Europeia-Mercosul, acho que o Itamaraty ele exerce realmente um papel central aí como coordenador diplomático, coordenador institucional, articula aí a posição brasileira junto à Comissão Europeia, especialmente nesse pilar comercial. Eu quero que nesse processo eu conte com a ABIMED, né? Eu acho que o papel da ABIMED ele é complementar e estratégico até para o nosso setor, porque a gente representa aí a indústria de tecnologia para a saúde, nesse diálogo, né, com o Ministério das Relações Exteriores e demais órgãos aí de governo. Então, eu acho que essa interação aí entre Itamaraty, entre o Ministério e a ABIMED é fundamental para a gente possa assegurar, né, a implementação do acordo, preservando um espaço para política pública e outras estratégias. Então, ministro, muito obrigado pelo tempo do senhor, foi uma honra, um privilégio nosso aqui todo esse tempo. Conte conosco aí nesse processo de implementação. Maravilha, queria agradecer mais uma vez a ABIMED, um grande prazer aí, e queria deixar claro que a gente está totalmente à disposição aí dos senhores, aí dos associados aí para qualquer dúvida, esclarecimento nessa fase de implementação do acordo. Eu acho que é fundamental a gente ter esse diálogo estreito, né, entre governo, setor privado, entre as empresas, né, muitas dúvidas, muitas questões técnicas vão surgir e é importante a gente ter essa interação. Parabenizo de novo a associação aí pela iniciativa de promover esse evento e estamos totalmente à disposição. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Doutor Bem, muito obrigado pela presença, uma honra conosco também tê-lo aqui pelas explicações técnicas. Mariana, obrigado pela estar operando conosco aqui. Se não fosse a Mariana, né, essa reunião não ocorreria, viu, ministro? Então, pessoal, obrigado a todos. Contem conosco. Ministro, obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Avançado um pouco, vamos avançar nesse GT.